Temos estudado sobre a vida de José, uma das histórias mais incríveis e emocionantes da Bíblia. E eu tenho certeza que hoje algo novo vai acontecer dentro de você por causa desse estudo. Fique ligadinho e vamos lá. Quando José era governador do Egito, num período extremamente importante da história, não só da história do Egito, mas da história de toda a região, 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Quando eles entram na época da fome, o Jacó, o pai dele, que pensava que ele tivesse morrido, assim como os irmãos tinham dito que ele tinha morrido, ele fica sabendo e manda os seus filhos, os 10 filhos, né? Segura um, que é o Benjamim, que eram 12, né? Lembra? E ele manda então para o Egito, para comprar trigo. Quando chega lá, José reconhece os irmãos. Só que aí ele começa uma trama, ele começa a tentar trazer esses homens à consciência do que é correto e do que é verdadeiro, né? Porque eles viveram uma mentira o tempo todo, que era uma raiva que eles tinham de José, venderam o irmão, só venderam porque um dos irmãos disse, não o matem, por favor, não vão fazer isso, venderam José, né? E esse tempo, essa tensão acontece quando os irmãos chegam para José e dizem, nós vamos comprar trigo. José diz, vocês são espiões, vocês não vieram comprar coisa nenhuma. Não, nós não somos. Vocês são espiões, vocês estão querendo aqui saber onde é que a gente tem problema aqui no Egito, para nos atacar, não sei o quê. Vai criando todo um drama, né, nessa situação. E chega um momento que ele diz, tá bom, então eu vou mandar vocês embora, para vocês levarem comida para suas famílias, mas um dos irmãos, Simeão, vai ficar, e vocês vão para lá, e quando voltarem, o Simeão só sai da cadeia se vocês trouxerem Benjamim. E agora é um impasse terrível, né? Mas aí no capítulo 42 de Gênesis, verso 25 diz assim, em seguida José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, quer dizer, aquilo que eles levaram para pagar, José mandou colocar ali de volta, né, colocando as bagagens, lhes dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito, eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos, partiram, no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui na minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração, por que pavor? Porque eles disseram, alguma coisa está errada nisso daqui, como é que a gente está trazendo uma comida sem pagar? Certamente vão nos perseguir, certamente a hora que a gente voltar não vai ser só Simeão que vai ser preso, todo mundo vai ser preso. Nós estamos perdidos. A situação é horrível. O que é que Deus está fazendo com a gente? Essa é a pergunta que eles fazem no verso 28. Ao chegarem à casa de seu pai, quero que você preste atenção nisso. Jacó, seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, que seria o José, né? E que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse, tente ouvir com o ouvido de Jacó, um homem de idade, perdeu José, certo? Então o homem que governa aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo
Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim, tudo está contra mim. Sabe o que eu fico pensando, gente? Deixa eu falar aqui, ó, pertinho para você. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando como que esses irmãos que venderam o seu irmão mais novo, mentiram para o pai dizendo que um animal tinha matado o José, como é que eles ficam diante do sofrimento desse homem? Um pouco mais para frente você vai perceber que Jacó já era um homem de mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E ele está ali sofrendo. E os irmãos, os filhos, não falaram nada. O que acontece com pessoas que parece que não têm sentimento? Será que eram todos sociopatas? Não acredito. O que eu acredito é que o pecado dessensibiliza o coração. Todo erro tira de nós aquela sensibilidade necessária para as relações humanas, para a gente viver a vida como seres humanos. E a gente vai se tornando animais, vai se tornando, sei lá o quê, objetos, né? Nem os animais parece que têm mais empatia nessa área, né? E verso 37 diz assim: então Rúben disse ao pai, podes matar meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Falando de Benjamim, né? Nós temos que levar o Benjamim, senão ele não libera nada e a gente daqui a pouco vai ter fome de novo. Deixai-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. A primeira reação de Jacó foi não, acabou, né? Benjamim não sai de perto de mim. E aí alguém vai dizer, mas e Simeão? Está lá no Egito. Ele diz, olha, eu já perdi José, eu perdi Simeão, eu não vou perder Benjamim. Porque na cabeça de Jacó ele disse, vai ficar todo mundo preso lá. Porque esse homem aí deve ser um homem muito, muito mau, muito violento, né? Mal sabia ele que era o seu amado filho José. Mas vamos pensar aqui alguns princípios importantes. Vamos trabalhar um pouquinho esse texto. Que estamos no capítulo 42 de Gênesis, tá? Não esqueça de ler a partir do capítulo 37. E você pode ter, ou melhor, pode acessar os outros vídeos que falam de José no nosso canal. Acesse lá, né? Que vai ser muito legal para você conhecer um pouquinho mais da história. Apesar que você pode ler a Bíblia, né? Mas a ideia é que nós estamos fazendo uma meditação. Então, nessa meditação, o que eu quero trazer para você? Primeira coisa, a dor de Jacó de ter perdido José e agora ter perdido Simeão, porque para ele já perdeu o filho, né? Faz com que ele não continue na sequência, não permita a sequência. Um pouco mais para frente você vai perceber que ele acaba permitindo porque a fome bateu. E lembra? Fome é uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência já não se negocia mais. Aí a gente sai em desespero. Ele vai permitir que isso aconteça. Mas até aqui não. E até aqui o que a gente tem? A gente tem os filhos de Jacó que não confessaram para o pai a respeito do que fizeram com José. Ainda não confessaram. Ainda não abriram o coração. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando você segura, né, faz esses segredinhos de pecado, você não cresce, você não se desenvolve, você não vai para frente. E foi o que aconteceu com esses irmãos. Eles não se desenvolviam, não cresciam, a família estava dividida. Por que dividida? Porque agora o pai está culpando esses irmãos pela perda de mais um filho, que é Simeão. Já aconteceu com José, ele morreu. Agora vocês perdem, né? Deixam lá Simeão no Egito. E agora vocês querem levar Benjamim? A culpa é de vocês.
Se eles tivessem confessado desde o começo, Pai, nós erramos, nós pecamos, nós enganamos o Senhor, nós dissemos que José tinha sido atacado por um animal, na verdade a gente vendeu ele. Ele deve estar em algum lugar do mundo aí, né? Mas não, mantiveram a mentira. Ele está morto, nosso irmão está morto. Falaram para José, o nosso irmão está morto. Falaram para ele, né? Que era esse irmão, né? Então, não esconda segredinhos de pecados, coisas que estão no seu passado. Peça perdão a Deus, mude. Peça perdão às pessoas envolvidas. Às vezes, as pessoas envolvidas já morreram. Você não vai falar com o morto porque a Bíblia ensina para a gente que a gente não tem comunicação com os mortos. Mas você precisa pedir perdão para Deus. E precisa resolver essa questão, deixar claro na sua vida que a sua história com Deus tem que ser uma história bonita, uma história limpa. Como se fosse assim, apagamos a página suja e agora vamos ter uma página bonita, né? Joga fora a sujeira e vamos crescer numa nova história. Então não guarde para você não guarde esses segredinhos. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso que você muitas vezes encontra no nosso mundo aí, né, pessoas que foram descobertas. Descobertas porque fizeram alguma coisa errada no passado, ou mataram alguém, ou roubaram alguém, né, ou traíram alguém, e depois aparece. E quando aparece, o problema é muito grave. É melhor confessar. Ah, mas se eu confessar, eu vou ter que pagar essa situação. Pague, a culpa é sua. Tudo que o homem semear, diz a Bíblia, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você errou, pague a conta. Ah, eu enganei, pague a conta. Eu traí, pague a conta. Não é porque Deus perdoa que o erro não vai mais ter força sobre nós. As consequências do pecado continuam. Então, cuidado com isso, cuidado com os erros do passado, cuidado com as coisas que você fez, né, e não se arrependeu. Deus perdoa, mas existem consequências e a gente tem que lidar com essas consequências, tá bom? Na sequência, no capítulo 43, diz assim, logo no comecinho, a fome continuava rigorosa na terra. Então aí vem aquela questão de fome como questão de sobrevivência. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. E aí vem a tensão novamente. Os filhos dizem, pai, a gente não tem como voltar se não levar Benjamim. E aí fica nessa coisa, né? Vai, não vai, vai, não vai. Um pouco mais para frente diz assim, verso 6, Israel perguntou, por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E aí eles dizem para o pai, o que acontece é que ele foi perguntando e a gente foi respondendo. Né? E ele foi falando, foi perguntando do senhor, foi perguntando de irmãos e tudo, e a gente só foi respondendo. No verso 8 diz assim, então disse Judá a Israel, um dos filhos chamado Judá. Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Simeão está lá. Simeão está lá no Egito, né? Preso. O tempo passou, porque o pai não deixa eles saírem, só que depois que acabou o trigo, só quando acabou o trigo é que ele disse, bom, não tem mais jeito, a gente precisa de ajuda, vai morrer todo mundo, nós estamos com fome. É que eles vão voltar. E eles acabam voltando, né? E o Jacó diz, olha, levem prata em dobro, verso 12, levem prata em dobro, devolvam a prata
que veio e ainda paguem a outra que a gente quer comprar, né? Peguem o seu irmão, voltem àquele homem e que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante... que o Deus misericordioso vos conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. O homem sofrendo, né? Sofrendo terrivelmente por conta de decisões erradas dos seus filhos. Então os homens desceram ao Egito levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve esses homens à minha casa. Mate um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Aqui começa um novo período. José não vai chegar e vai dizer, vocês são espiões. Né? Aquela trama que ele havia criado para trazer consciência para os seus irmãos, agora muda com um ato de bondade e generosidade. Tanto é que na leitura do texto você vai perceber que os irmãos ficam muito preocupados por terem sido convidados para comer na casa de José. Eles disseram, agora nós estamos perdidos, agora ele vai atacar a gente e vai matar todo mundo. Porque ele está chamando, como é que vai chamar? Se nós somos espiões, por que ele vai chamar a gente para comer na casa dele? Então guarde uma coisa no seu coração, olha aqui. Um livro de Romanos diz o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A generosidade quebra corações. A generosidade, ela quebra barreiras. Eles ficaram com medo, mas foram. E quando chegaram na casa de José, foram falar lá com o administrador, dizendo, olha, sabe, aquele tinha prata, eu trouxe aqui em dobro, sabe por quê? Porque acho que veio por engano, olha, por favor. Ele disse, calma, relaxa, tá tudo bem, tá tudo certo, não se preocupem. Eu acho que Deus é que fez isso com vocês. A generosidade de José naquele momento começa a destruir qualquer barreira naqueles corações, né? Quando você age com amor e generosidade, você quebra qualquer inimizade. Você já percebeu como um sorriso muda a história? Você já percebeu isso? Não. Você encontra uma pessoa, qualquer pessoa, gente, você está numa loja, e o vendedor te atende assim com o rosto sisudo e tal, né? É uma coisa. Mas quando o vendedor vem até você sorrindo, você fica até amigo dele, né, na hora. Que legal, poxa, bacana, sabe o que é? Eu estou aqui para... A generosidade quebra barreiras. E se você perceber bem, na teologia bíblica, o que a gente tem? A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus amou o mundo, o que ele fez? Ele foi generoso, ele deu o seu Filho, ele colocou o seu Filho na terra, para que o seu Filho pudesse carregar os pecados de toda a humanidade. Essa generosidade de Deus, sem nada em troca. Sabe o que Deus quer da gente? Que a gente creia nele. Que a gente entregue o coração para ele só. Você não tem que pagar, você não tem que fazer sacrifícios, você não tem que sair correndo, acender vela aqui, acender vela lá, pagar alguém aqui para fazer isso, pagar... Não é isso, não é assim. Você não tem que ser obrigado a cumprir certas tradições religiosas para poder ser salvo. Não, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Generosidade. A generosidade de Deus deve ser repetida por nós. A gente precisa colocar em prática essa generosidade, né? E, obviamente, começando em casa, viu, gente? Sendo generoso em casa, sendo dadivoso, sendo abençoador, né? Amando de coração. Sabe, eu ouvi uma vez uma frase muito interessante que dizia o seguinte, não é uma frase bíblica, apesar de que tem um princípio atrás, né? Mas muito interessante que diz assim, você se parece com o Deus que você adora. Você se parece com o Deus que você adora.
Se você pensar nessas tribos primitivas e tal, as tribos se vestiam como macacos, pulavam como macacos, andavam. Por quê? Porque eles adoravam macaco. E assim, sucessivamente, né? Um animal, outro animal. Você se parece com Deus que você adora. Agora, sabe por que muita gente não consegue ser generoso? Porque adora o dinheiro, porque ama o dinheiro. A Bíblia diz: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque ama aquilo que não pode lhe salvar, adora aquilo que não pode lhe trazer paz. E por que as pessoas brigam dentro de casa? Por dinheiro, pela falta de dinheiro, pelo excesso de dinheiro. Já ouvi gente dizendo: eu não amo meus irmãos porque a gente briga por causa de herança. Não tem amor em casa, não existe gentileza em casa. Por quê? Porque o dinheiro, e não é pouco, é muito. A gente tem a impressão de que se a pessoa tem bastante dinheiro, fica mais fácil, né? Tem bastante dinheiro, divide aqui, divide ali, todo mundo feliz, né? Não, sempre tem alguém que é mais. São pessoas que se entregaram à adoração, a essa adoração pagã, né? Ao dinheiro. Guarda uma coisa no seu coração: a generosidade de José vai mudar essa história. E eu quero ver essa história mudar na próxima mensagem que a gente vai trazer para você. Vamos lá? Vamos orar? Eterno Deus, ajuda-nos a sermos pessoas generosas, abençoadoras, pessoas, Senhor, que não estão preocupadas em ganhar para si, mas que estão querendo ser abençoadores, que querem ajudar aos outros, a começar dentro de casa. Guarda a nossa mente, Pai, de toda adoração pagã e ajuda-nos a servirmos a Cristo, andarmos com Cristo, adorarmos a Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém.